Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda a Med Aprimoramento. O nosso curso é o Neuroanatomia Finalmente Aprendi e eu sou o professor Dr. Hilton Mariano e nós vamos apresentar hoje a divisão anatômica do sistema nervoso, um assunto muito importante para qualquer área de saúde e fundamenta tanto o estudo da anatomia propriamente dita, do sistema nervoso, a semiologia e aqueles que vão seguir na área da medicina, a avaliação dos exames de imagem em neuroanatomia e neurologia. Inicialmente, a gente gostaria que vocês pensassem no momento que você chega numa cidade diferente, que você não conhece. Então, você precisa de informações, uma viagem de turismo, por exemplo. Você se dirige, muitas vezes, ao centro. O centro, habitualmente, ele concentra a prefeitura, o centro do poder, e os bancos também seriam o centro do poder econômico. E a periferia, ela frequentemente aloja as fábricas que servem para alimentar, né, para levar produtos para o centro. Muitas cidades você não vê fábricas, por exemplo, localizadas no centro. O centro habitualmente está relacionado com a questão administrativa e a questão econômica também. Esse mesmo raciocínio serve para a divisão anatômica do sistema nervoso. Então, a gente teria o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Raciocine sempre em centro e periferia. O sistema nervoso central ele tem dois componentes, o encéfalo e a medula espinal. Então, aqui no esquema, você teria o encéfalo mais acima e a medula espinal aqui no meio. Você poderia até traçar uma linha, né, um eixo, que estaria concentrando tanto o encéfalo como a medula espinal e, portanto, concentrando o sistema nervoso central. E essa linha, mais propriamente esse eixo, existe e se chama neuroeixo. Portanto, o sistema nervoso central ele está localizado no neuroeixo. Aí uma forma mais lúdica, mais divertida, né, de você avaliar, você visualizar o sistema nervoso central, você teria um encéfalo em cima e a medula espinal embaixo. É importante só saber que o neurônio ele não se encontra única e exclusivamente no sistema nervoso central. Existem neurônios na retina, existem 3 camadas da retina que têm como constituinte os neurônios. Os neurônios também são encontrados no intestino. Portanto, existem alguns autores que consideram essa definição do sistema nervoso central limitada, encéfalo e medula espinal. E eles incluem os fotorreceptores, os cones e bastonetes, da retina. Então, não só autores nacionais como internacionais, predominantemente histologistas. Então, dependendo de onde você leia e dependendo de onde você faça seu curso, é importante conversar com o professor sobre isso. A gente pode dar um exemplo no Brasil, o livro de Histologia Básica, do Junqueira e Carneiro, é um que traz essa definição um pouco maior, um pouco mais abrangente. Então, o sistema nervoso central seria formado pelo encéfalo, pelos constituintes neurais do sistema fotorreceptor, da retina, e da medula espinal. Embora a maioria dos livros, realmente, a maioria das fontes, autores, você encontre encéfalo e medula espinal. Mas é importante você ficar atento a isso aí. Bom, o encéfalo, então, a parte mais superior do sistema nervoso central. O encéfalo ele é formado pelo cérebro, que ele é constituído, por sua vez, o cérebro, do telencéfalo e do diencéfalo. O telencéfalo e o diencéfalo, lá na embriologia, eles se originaram do prosencéfalo. Então, o prosencéfalo, ou cérebro, é dividido em 2 partes, telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo ele significa extremidade do encéfalo, assim como televisão, né, a distância, né,
telemetria, telemedicina, então, distante, extremo. Então, é nesse sentido que a gente tem o telencéfalo. Ele é formado pelos hemisférios cerebrais. M é metade e seria as duas partes do encéfalo, do cérebro, uma de cada lado. Então, ele representa a maior parte do sistema nervoso central, é localizado dentro do crânio, responsável pelo pensamento, cognição, memória, atenção, raciocínio, cálculo, linguagem, movimentos complexos, percepções, planejamento, execução e muito mais. Além do que ser nada mais nada menos do que a sede da nossa mente. O telencéfalo, quando a gente fala em termos de hemisférios cerebrais, a gente pode ver como nessa figura aqui, uma figura de lado, né, de perfil. Você tem o nariz aqui atrás você teria a nuca, e você vê essa área destacada em vermelho, que corresponde aos hemisférios cerebrais. É importante entender que quando a gente fala hemisfério cerebral, e portanto telencéfalo, a gente está falando nesse pacote de estruturas, nesse monte de estruturas que estão nos hemisférios cerebrais. Então você teria o córtex, que seria a casca, né? O córtex cerebral, a substância branca, que está abaixo, as comissuras, que servem de comunicação, e os núcleos da base, que são conjuntos de neurônios localizados dentro do sistema nervoso central, como é o caso aqui. A outra parte do prosencéfalo, do cérebro, seria o diencéfalo. O diencéfalo, ele quer dizer através, né? Através do encéfalo. Ele se situa, ele se localiza logo abaixo do telencéfalo, que envolve o diencéfalo em quase sua totalidade. Então, o diencéfalo é praticamente coberto pelo telencéfalo. Por isso que para você enxergar o diencéfalo, visualizar o diencéfalo, são necessárias secções, né, cortes, ou mesmo a retirada do telencéfalo. Aí um exemplo também, utilizando o corte sagital, o perfil de lado, você teria o nariz, a nuca e a destacada em vermelho, o diencéfalo. É importante lembrar que o diencéfalo é composto por 4 subdivisões: hipotálamo, subtálamo, o próprio tálamo e o epitálamo. Portanto, fica fácil, você tem que associar diencéfalo com tálamo. Portanto, pensou diencéfalo, pensou tálamo, nessas 4 partes: hipotálamo, subtálamo, tálamo e epitálamo. Ok? Tranquilo. Então, o encéfalo ele seria a soma do cérebro, que a gente já mostrou que seria o telencéfalo e o diencéfalo, o cerebelo, o pequeno cérebro, e o tronco encefálico. Esse seria o encéfalo. Aí, numa visão, também no desenho de perfil, você teria o cérebro, como a gente já conversou, que seriam os hemisférios cerebrais e o diencéfalo, logo abaixo. O cerebelo, que está mais atrás aqui nessa região. E o tronco encefálico, que se assemelha a um tronco mesmo, como se fosse uma árvore. Seria essas estruturas aqui anteriores, né, em cima, o cérebro e o cerebelo anteriormente citadas, né, elas estão acima, e o tronco seria como o tronco de uma árvore mesmo, embaixo. Aqui é uma visão, já adiantando, né, é uma visão da ressonância, a ressonância magnética do encéfalo. A gente teria uma visão de perfil, semelhante à do desenho anterior. Você teria aqui o nariz, a língua, né? E aí você teria o cérebro, constituído por telencéfalo e diencéfalo, o pequeno cérebro, chamado cerebelo, que está aqui logo atrás, coladinho, atrás e abaixo do cérebro, e o tronco encefálico, com suas 3 partes aqui. O tronco encefálico é a porção mais baixa, mais caudal, e é também a mais antiga do encéfalo. Ele é subdividido em 3 partes: mesencéfalo, ponte e bulbo. MPB. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Novamente, o tronco encefálico é mesencéfalo, ponte e bulbo.
E aí é importante destacar um aspecto que, como se tem acesso à rede mundial de computadores, à internet, se pesquisa um monte, e se lê apostila, e se pesquisa em locais, em sites que não são muito confiáveis, e também tem uma questão de tradução que muitas vezes atrapalha bastante. O que acontece? Como a gente já apresentou, o tronco ele é mais adequadamente chamado de tronco encefálico, já que cérebro é o telencéfalo e o diencéfalo, como nós já falamos. Então, embora você possa fazer uma busca e você encontrar tronco cerebral, tome cuidado. O termo mais adequado seria tronco encefálico. E aí também tem um motivo, isso é bem justificado, é muito claro, quando você faz a tradução dos termos em inglês, né? O brain é encéfalo. O brainstem é tronco encefálico. E o cérebro é o prosencéfalo, que nós já falamos, é o telencéfalo e o diencéfalo. Portanto, tronco encefálico. Perfeito? E o cerebelo, que é aquela parte mais para trás e abaixo, é o pequeno cérebro, ele é vital, ele é muito importante para a coordenação dos movimentos. Então, coordenação dos movimentos é com o cerebelo. E aí a importância do encéfalo também, a gente gostaria de lembrar, a da morte encefálica. Morte encefálica é a definição legal de morte, o que propicia a doação de órgãos. A doação de órgãos que salva muitas vidas. Então, tem mais essa característica que investe o encéfalo de uma grande importância. E você está associando a morte encefálica, que seria a definição legal de morte. Um aspecto que eu queria destacar, a gente estava falando do telencéfalo, dos hemisférios cerebrais, seus constituintes, é o que tem aqui, córtex, substância branca, subcortical, as comissuras e os núcleos. Os núcleos, que seriam corpos celulares dos neurônios dentro do sistema nervoso central. Então, o núcleo é isso, conjunto de corpos celulares de neurônios localizados no sistema nervoso central. É extremamente importante destacar esse ponto. Às vezes você vai confundir pode eventualmente confundir, muito aluno confunde, com alguma outra estrutura que a gente vai conversar daqui a pouco, mas uma dica está no nome. Núcleo tem C é de central, então núcleo é conjunto de corpos celulares, de neurônios, localizado no sistema nervoso central. O núcleo é central, e geralmente o núcleo de qualquer coisa, ele está no centro, ok? Então isso facilita você lembrar. Mudando completamente agora e falando da outra parte do sistema nervoso, é o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele tem três constituintes: os nervos, os gânglios e as terminações nervosas. Nós vamos começar a conversar sobre os nervos. Os nervos, e aí tem uma situação que é muito importante prestar atenção. Existem alguns nervos que são localizados lá no alto. Os nervos cranianos, ora chamados pares cranianos, os nervos encefálicos. Porém, você tem que ter em mente que nervo é do sistema nervoso periférico. Cuidado com isso. Cuidado com essa pegadinha. Muito aluno erra isso. Guarde bem isso. Nervo é do sistema nervoso periférico. Mas é o nervo trigêmeo que controla a sensibilidade do rosto. Sistema nervoso periférico. O nervo facial, movimentação da face. Sistema nervoso periférico. O nervo esquiático, sistema nervoso periférico, ok? Então, pensou nervo, pensa sistema nervoso periférico. E aí, dos nervos do sistema nervoso periférico, portanto, nós temos 12 pares de nervos cranianos. Nós temos o primeiro, que é o olfativo, o olfatório, o óptico, que é o segundo, o terceiro é o oculomotor, o quarto é o troclear, o quinto é o trigêmeo, o sexto é o abducente, o sétimo é o nervo facial, o oitavo é o vestíbulo coclear, o nono é o glossofaríngeo, o 10º é o vago, o 11º o acessório e o 12º é o nervo hipoglosso. Essa numeração é feita por convenção
em algarismos romanos e de cima para baixo. Além desses 12 pares de nervos cranianos, a gente tem também os nervos espinais, que são 13? Não, eles não são 13. Eles são o contrário de 13, na verdade. Eles são 31. Então, o sistema nervoso periférico é formado por nervos e são 12 pares de nervos cranianos e 31 de nervos espinais. Existem 31 pares, portanto, dos nervos espinais, e eles correspondem aos segmentos medulares e são assim distribuídos de acordo com o nível que eles saem. São 8 nervos espinais cervicais, lembrando que a gente somente tem 7 vértebras cervicais, né? A saída é entre uma vértebra e outra, cuidado só com isso, lembre disso, para que você não erre. 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo, totalizando, fazendo a soma de 31 pares de nervos espinais. Aí você tem um desenho, aqui seria uma visão de frente, anterior, aqui é uma visão posterior, aqui você teria a medula espinal, o H medular, e aqui saindo de lado o nervo espinal. Ele faz uma raiz para frente, ventral, motora, e uma raiz posterior, que é sensitiva. Uma nova maneira de ver também, aqui uma peça nossa, você teria a coluna vertebral, e aqui do lado, aqui é de frente, e aí você vê aqui em amarelo os nervos espinais saindo, correspondendo cada um ao seu nível. Um outro componente do sistema nervoso periférico seria os gânglios, né? E aí os gânglios é importante a gente destacar que eles são conjunto de corpos celulares de neurônios, vocês já ouviram isso antes, localizados no sistema nervoso periférico, ou seja, fora do sistema nervoso central. Então, nesse desenho aqui, você teria os corpos celulares. Portanto, os gânglios, eles são também corpos celulares de neurônios, porém, eles estão fora do sistema nervoso central. E aí, só ressaltar, para evitar confusão, gânglio é corpo celular de neurônio localizado no sistema nervoso periférico, fora do sistema nervoso central. E núcleo é o conjunto de corpos celulares de neurônios localizados no sistema nervoso central. C de núcleo, C de central, núcleo geralmente é central. Ok? É isso que a gente tinha para falar, espero que ajude vocês, espero que possa abrir aí as portas facilmente para o conhecimento anatômico, para leituras dos livros, vocês possam se aprimorar. Muito boa sorte, um grande abraço e nós nos encontramos nos próximos vídeos. Até lá!